Não vou me prender muito na recapitulação, mas preciso fazer aqui para, pelo menos o pessoal ter uma passada aqui do que aconteceu. Muito bem, nós estávamos, na semana passada, nós falamos um pouco sobre o capítulo de número 9, quando, após toda aquela consagração dos sacerdotes, todo o preparo para o templo, inauguração do templo, vimos todo o preparo, os sacerdotes, as vestes, tudo, os sacrifícios sendo realizados, inclusive em favor dos próprios sacerdotes, porque eles eram pecadores. Vimos que essa cerimônia de inauguração do templo, a consagração do templo e dos próprios sacerdotes, foi concluída com um fato extraordinário, que está aqui no capítulo 9. Vamos ler aqui o 23 e 24. Alguém pode ler? Alguém quer ler? 9, 23 e 24. Então... Entrava Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todos nós. E eles, saindo o povo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Muito bem, esta foi a conclusão da consagração do altar, dos sacerdotes. Deus derrama, de uma forma miraculosa, saindo o fogo de diante do Senhor. Muitos creem que esse seria o fogo que iria permanecer para sempre ali no altar. O altar ia ter que ser mantido continuamente aceso, e então esse fogo seria sempre lembrado o fogo que um dia o Senhor mesmo derramou ali sobre o altar, como que uma aprovação de tudo aquilo que estava sendo realizado. Então nós vimos em seguida que, após esse momento extraordinário de consagração, esse momento festivo, esse momento solene também, acontece um fato aqui terrível, terrível. Aqui no capítulo 10, no seu início, diz assim os versos 1 e 2. Pode ler alguém. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não ordenava. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Muito bem, vemos aqui uma situação imediata à consagração do altar, a morte dos 2 filhos de Arão, que, como vemos aqui, eles prepararam um fogo para levar ao altar, que era o serviço dos sacerdotes, mas aqui vem essa observação que colocaram neles fogo, sobre esse incenso, e trouxeram um fogo estranho perante a face do Senhor. Já falamos na semana passada que alguns creem que esse fogo que eles trouxeram poderia não ser do fogo que já estava lá, que deveria ser o fogo, digamos assim, mandado pelo Senhor, e que deveria, com aquele mesmo fogo, ir acendendo e mantendo sempre aceso o altar. Alguns creem que não teria sido desse fogo. Outros defendem, uma maioria defende, que teria sido em função do que está escrito logo em seguida, aqui no próprio texto. Vemos aqui no versículo 8 e 9, que logo depois do fato ter acontecido, primeiramente o Senhor não permitiu que Arão e os 2 outros irmãos deles, que é Eleazar e Tamar, lamentassem o fato. Ele diz: não desgranheis o cabelo, quer dizer, ninguém vai manifestar desespero, descontrole aqui. O Senhor dá essa ordem a Arão, para que não morram. E em seguida, nos versículos 8 e 9, ele diz o seguinte: falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho e bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações.
situações. Alguns creem que essa observação do Senhor, essa palavra, imediatamente após o fato, estaria ligado com a razão pela qual eles teriam sido mortos. Ou seja, eles teriam ingerido bebida alcoólica, quem sabe eles foram alterados para fazer o serviço sacerdotal, e o Senhor, então, uma disciplina severa, né, o Senhor derramou fogo sobre eles e eles morreram. Essa mesma ordenança a respeito de bebida, com respeito aos sacerdotes, vai aparecer outras vezes no decorrer aqui do livro de Levítico, Números, Deuteronômio, deverá aparecer novamente. Então, essas são as possíveis razões que alguns defendem acerca da morte de Eleazar, de Nadab e Abiú. Então existem essas suposições. Então, alguns de fato creem que teria sido essa razão, eles deviam estar possivelmente embriagados. Falamos também que logo após isso acontece um outro fato que deixa Moisés indignado. E aí envolve então a pessoa aqui de Eleazar e Itamar no serviço sacerdotal. Está aqui nos versos 16 e 17. Versos 16 e 17. Porque em meio a toda aquela situação que aconteceu com os irmãos, um sacrifício estava em andamento. E nós falamos até que o trabalho dos sacerdotes era muito complexo, eram muitos detalhes, e os erros eram erros que não deveriam acontecer, então era exigente. A gente, quando vê o privilégio de ser o sacerdote no meio do povo, haviam muitos privilégios, eles eram representantes do Senhor naquele contexto, mas a responsabilidade era muito grande. E Moisés diz aqui, verso 16, e isso também tudo no mesmo dia em que foram mortos Nadab e Abiú. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já estava queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram, né? Ele disse: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Isso é uma ordenança. Essa oferta pelo pecado eles deveriam comer. É como se o sacerdote estivesse, digamos assim, eliminando o pecado do ofertante. Tinham todo um sentido, pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Então Moisés ficou indignado com isso que aconteceu, com essa falha, com esse erro. A justificação vem aqui, né, no verso 19 e 20, da parte de Arão. Pode ler alguém. Ok, Moisés deu-se por satisfeito, mas ele ficou indignado. Diante de toda aquela situação, houve também mais uma falha em seguida por parte de Eleazar e Itamar. E a gente vê em tudo isso, assim, a exigência, né? A palavra de Deus diz: a quem muito foi dado, muito mais é exigido. Isso o Senhor Jesus disse. A realidade que a gente vive é essa também. Se você é um funcionário do escritório, você tem uma carga de responsabilidade. Mas se você é o chefe no seu escritório, você tem uma carga muito maior de responsabilidade. Isso se aplica à igreja. Se você é um líder, você está à frente de algum ministério, você tem mais responsabilidade, e assim por diante. Não é à toa que Tiago diz lá: não vos torneis muitos de vós mestres, porque havereis de de receber maior juízo. Então é realidade. Então toda essa situação que está acontecendo, essa disciplina do Senhor com respeito a Nadab e Abiú, tudo
tudo isso vai mostrando a seriedade do trabalho. Com certeza a gente fica imaginando que depois dessa situação, os sacerdotes, ao exercer o ministério, imaginam o cuidado com que eles faziam. Às vezes a disciplina é necessária na casa da gente, entre os filhos, né? Aqueles que a gente às vezes precisa coordenar, manter uma disciplina. Tudo isso então a gente vai vendo o Senhor está ensinando o povo. Aqui não está se tratando da salvação de Nadab e Abiú. Está se tratando aqui de uma disciplina que eles receberam. Esse é o ponto, tá? Então nós falamos sobre isso. Falamos depois sobre a questão no capítulo 11 dos animais limpos e imundos, né? Uma série de nomes de animais vêm aí listados, e os quais podiam comer, os quais não podiam comer, os que eram imundos, os que eram limpos. E o resumo disso, né, em resumo, seria o seguinte: animais ruminantes com unhas fendidas, os que podem ser comidos, os ruminantes com unhas fendidas, peixes com barbatanas e escamas. Isso significa que se tivesse barbatana, não tivesse escama, não podia comer. Se tivesse escama, não tivesse barbatana, não podia comer, né? As aves comuns, não de rapina, poderia comer, contanto que não fosse ave de rapina, poderia comer. Insetos, podia comer os insetos que saltam, né? O João Batista comia gafanhotos, né? Quem vai lá para a Tailândia deve pegar um espetinho de gafanhoto. Verdade, né? Um espetinho de gafanhoto tem de escorpião e outras coisas mais. Mas, então nós vemos aqui, os estudiosos creem que a razão dessa distinção se dá pelo fato de que alguns dos animais imundos, primeiro, alguns se alimentavam de cadáveres em decomposição, animais imundos. Outros, por estarem ligados aos sacrifícios pagãos. O caso do porco, ele era muito comum nos sacrifícios pagãos serem oferecidos os porcos, eles até dizem assim, ligados aos sacrifícios a deuses que eles criam do mundo inferior. Eu não sei, aqui acho que ninguém andou pela Umbanda, sei lá, acho que não sei. Mas na Umbanda, por exemplo, tem os guias, que tem um pouquinho mais de luz, essa é a ideia deles. E tem aqueles que são do nível mais complicado, são dos níveis mais baixos, os Exus e etc. Então, dentro da visão, né, dessa ideia, mesmo naquele contexto, haviam os espíritos dos deuses dos mundos inferiores. E os porcos geralmente eram sacrificados a esse tipo de deuses. Outra razão ainda, outros animais, devido ao comportamento desses animais, como os que rastejam, que são os répteis, os morcegos que habitam em cavernas escuras, úmidas, odeiam a luz. Então, existiam algumas regras além da figura do animal quando a gente lê. Alguma coisa ligada à própria natureza desse animal. Então, algumas razões não são claras, mas eles sabiam que não deveriam comer esses animais. Nós falamos já numa outra ocasião, e falamos novamente nesse dia, com respeito a essa questão, então podia, não podia, então hoje se eu for pescar, então tilápia do pesqueiro está fora, né? Não tem barbatana, só tem escama, não serve. Não. O que nós entendemos? O que nós entendemos que com o Novo Testamento essas questões foram tratadas de uma outra forma, né? Essa questão dos animais, né? de come, não come, houve uma grande alteração. Primeiro porque o próprio Jesus tratou sobre isso, lá em Mateus 15:1, né, ele diz, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Então os discípulos eram judeus, eles eram essas pessoas meticulosas, que não comiam isso, não comiam aquilo. O judeu tinha toda essa questão, eles têm ainda. Então Jesus estava dizendo, olha, não se preocupem com o que entra pela boca, porque o que contamina o homem é o que sai pela boca. Então o próprio Jesus está dando aqui um norte, uma direção.
Em Marcos, né, no capítulo 7, 19, também ele registra as palavras de Jesus da seguinte forma, né? E assim, olha o que Marcos escreve: e assim considerou ele puro todos os alimentos. É o que Marcos registra acerca das palavras de Jesus, né? Nada contra ser vegetariano, ser vegano, você pode ser o que você for, contanto que você não pense que isso é religioso, que Deus está se agradando porque você não come carne ou deixa de comer. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. É uma questão de ideia. A pessoa se sente melhor se alimentando só de vegetais, sem dificuldade. Paulo alerta aos Colossenses. Paulo alerta aos Colossenses no seguinte tom, tá? Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida. Ninguém julgue vocês. Os judeus estavam mexendo lá com os cristãos que não tinham as regras que eles tinham, dizendo: olha, vocês agora são cristãos, mas vocês comem de tudo. E Paulo diz: olha, ninguém vos julgue por conta de bebida, de comida, porque tem nada a ver. Em 1 Coríntios 10, 25, Paulo ordena o seguinte: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Então, essa questão de comida tinha todo um sentido no Antigo Testamento. O povo estava sendo preparado para entender que há coisas que são puras, há coisas que são impuras, há coisas que Deus aprova, há coisas que Deus não aprova. Havia todo um princípio sendo passado para o povo. E alguns entendem que até essa questão alimentar tinha a ver com essas ideias. Dentro dessa mesma ideia, e nós não tratamos a semana passada, vamos entrar hoje, mas também é tranquilo, com respeito aos cadáveres. Eles eram proibidos de tocar em cadáveres. Quem tocava em cadáver ficava cerimonialmente imundo. O que é cerimonialmente imundo? Ele não poderia entrar na presença de Deus. Ele ia se banhar e até a tarde daquele dia ele não poderia entrar na presença de Deus. Isso tudo ia mostrando: olha, não se entra na presença de Deus de qualquer jeito. Tudo isso vai passando um princípio, mais do que um princípio cultural, higiênico, é um princípio de santificação na presença de Deus, né? Mesmo aquela questão nós falamos na semana passada do fogo estranho, né? Nadab e Abiú chegaram no tabernáculo lá com fogo estranho e aconteceu o que aconteceu. A gente tem que refletir: será que hoje não estão entrando com muito fogo estranho na presença de Deus? Com muitas ideias estranhas na presença de Deus? Com muitas doutrinas que Deus não se agrada, mas estão entrando na igreja dele? Com muitos conceitos que não tem nada a ver, estão entrando Será? É para a gente avaliar. Não é a gente oferecer o que a gente quer, é oferecer o que Deus requer. Essa é a ideia, esse é o padrão. Então essas coisas vão ensinando para a gente tudo isso. Então, assim como havia restrição de alimentos, os quais uma vez ingeridos se tornava impuro aquele que deles se alimentasse, assim também, e certamente com mais rigor, o povo de Deus não deveria tocar em cadáver. Caso isto ocorresse, a pessoa ficava, como eu disse, impura. Se alguma coisa impura de cadáver, de inseto morto, caísse, por exemplo, tocasse em alguém, ele ficava impuro. Se caísse na cisterna ou na fonte de água, a Bíblia diz que não ficaria impuro. Mas se caísse num vaso de barro, onde você guardava água, ou você fazia alguma coisa ali de alimento, esse vaso tinha que ser quebrado. Então imagina o cuidado que eles deviam ter, cobrindo. Isso tudo, na verdade, lógico, tinha um sentido espiritual, mas ao mesmo tempo um sentido higiênico, um sentido de limpeza, né? Tudo tinha que ser mantido coberto. Por quê? Se caísse um inseto morto ali, se fosse de barro, quebrava. Se fosse um vaso de bronze, poderia lavar, porque é lavável. O barro entendia que não. O barro, se é de barro, quebra esse vaso e joga fora. Não serve para mais nada. Tudo que for colocado nele a partir disso daí ficaria impuro. Então eram as regras que iam sendo colocadas ali
para o povo. Nós sabemos, por exemplo, que Sansão tinha algumas regras para cumprir. Ele era nazireu. Nazireu, à luz da Bíblia, ela ensina lá que o nazireu, ele era alguém que era consagrado ao Senhor desde o nascimento. Salomão particularmente não podia cortar o cabelo. Aliás, quem que eu falei? Só para ver se vocês estavam... Não é nada disso, eu que me perco aqui, mas é quase igual, né? Então Sansão, ele era nazireu, foi consagrado a Deus. Ele nasceu com um propósito. Deus trouxe ele ao mundo com um propósito para ele enfrentar os filisteus, né? Inimigos de Israel. Ele era um juiz e ele tinha que seguir uma série de regras: não tocar em animal morto, não comer, não tomar bebida forte, tudo isso. Sansão não ligou, parece que não levava. Sansão, às vezes, que nem muito crente, fala: não é bem assim também. Não é assim que alguém... mas não é bem assim também. A gente tem que tomar cuidado, né? Sansão, na sua força, achava que não era bem assim, e nós sabemos o fim que Sansão teve por conta de tudo isso. Foi indo, até que chegou um dia em que ele sucumbiu. Mas ele tocou em leão morto, pegou um favo de mel que estava dentro do leão morto e comeu, abusou da força dele, enfim. Como? Fez tudo o que ele não devia fazer, ele fez, né? Mas muito bem. Então, nós vemos aqui, né, versículos 44 a 47, dessa parte dos cadáveres, fala tudo. Quer ver? Diz assim, do capítulo 11, 44 a 47. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santo, porque eu sou santo. Isso daqui não era para o sacerdote, era para todo mundo. Esta é a lei dos animais. Aí ele fala sobre essa questão que nós falamos aqui do cadáver dos animais. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Então, eles tinham que obedecer tudo isso, não era para todo mundo. Muito bem. A partir daí vem um texto aqui no capítulo 12, que fala sobre a purificação da mulher após o parto. Vejam que eles tinham orientação para tudo. A gente fala, mas está na Bíblia? Está aqui. Se você pensa que tem alguma coisa que a Bíblia não tem para te ensinar, leia, compreenda, interprete corretamente, você vai achar. Então vemos aqui no capítulo 12 essa questão da purificação da mulher após o parto. E tem umas coisas muito curiosas que vale a pena, são aqueles textos que a gente vai lendo e muitos gostam. Vou passar para frente, deixa eu ler João e Salmos. Não, leia a Bíblia toda. A Bíblia toda tem coisa para ensinar para você. Tá? Então vemos aqui no capítulo 12 que o Senhor determina leis acerca da purificação da mulher após o parto. Até isso o Senhor vai tratar ali. E vem algumas coisas interessantes. Primeiro, não havia conhecimento médico para tratar o assunto. Não tinha medicina. Como que era isso? Hoje a medicina reconhece que após o parto a mulher deve passar um período conhecido como quarentena. A gente pergunta quando já ouvia falar, nem sei se usam mais isso, mas a gente fala, resguardo. Na minha época, quando eu era criança, o pessoal falava em quarentena. Tá, quarentena não quer dizer que é... Mas por sinal, aqui é 40 mesmo, é uma quarentena mesmo. Se for homem, se for mulher, é o dobro disso. Não sei aqui, vamos chegar lá, olha lá. Pela lei mosaica, isso está lá nos versículos 1 a 4 do capítulo 12. Pode ler alguém, 1 a 4, capítulo 12. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do sobretudo.
Muito bem, então vejam só, era uma quarentena mesmo, literal aqui. Era 6 dias, a 7 dias, quando era menino. No 8º dia, o menino era levado pelo pai ao templo para ser circuncidado. Jesus passou por isso, ele foi circuncidado ao 8º dia. E depois da purificação de Maria, eles foram, então, após... Isso é interessante você conhecer, porque você, quando lê lá os evangelhos, você não sabe se foi a circuncisão, nós sabemos lá, não, é o 8º dia, isso é mais claro. Agora, que a purificação da mulher para o menino eram 33 dias, isso significa que quando Jesus foi levado ao templo após a purificação, ele estava com 1 mês e 10 dias, foi quando Simeão, Ana, tiveram contato com ele. É importante o conhecimento dessas datas, desse período. Então era uma quarentena quando se tratava do menino. Quando se tratava de menina, era diferente, né? Mesmo capítulo, versículo 5 em diante. Pode ler alguém. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas. Então já não é 7, mas 14 dias. Como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Ou seja, 14 com mais 66, 80. O dobro. Nós não temos informações. Não temos. Não há, a Bíblia não esclarece o porquê essa diferença entre, né, dar à luz a uma menina e dar à luz a um menino. Como? Pois é. Então, se pegar alguns estudiosos, vai ver algumas informações, mas às vezes não vale, né? É tão distante, porque se aqui a Bíblia, quando você lê alguma coisa que você encontra algum eco dentro, né, alguma ponte com o que está escrito aqui, você ainda vale a pena, mas quando não é o caso, não adianta. Muito bem, então nós vemos aqui essa questão aqui da purificação, né? Só para a gente ter essa curiosidade, vamos lá, Lucas 2, 21 a 24. Lucas 2, 21 a 24. Pode ler alguém. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram o nome de Jesus, como lhe chamaram antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo está escrito na referida lei, um par de rolas couve. Isto. Rolas, vocês conhecem a rolinha? Parece um pombinho em tamanho menor, né? As rolinhas, né? Dá muito perto de estrada de ferro, onde tem adubo, alpiche, ali elas, né? Mas então, nós vemos aqui então algumas coisas. Primeiro, Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Mas quando diz aqui passados os dias da purificação, significa que passaram-se mais 33 dias. Os dias da purificação de um menino, mais 33 dias. Aí então eles foram lá para levar o sacrifício que diz respeito. Quando era alguém que tinha recursos, era um bode, um cabrito, uma ovelha, mas a gente vê aqui a condição de José e Maria quando eles oferecem, né? Aqui fala assim, está falando sobre a questão do par de rolas ou 2 pombinhos, um ou outro, tá? Então, só para a gente entender aqui como o judeu cumpria essa lei. Então, Jesus tinha 1 mês e 10 dias. 1 mês e 10 dias, quando ele foi levado no templo para ser apresentado. Isso, aí vem aquele pessoal, Ana, né? Aquela profetisa Ana. Muito bem, capítulo 13 aqui. Capítulo 13, vem aqui as leis acerca da lepra, né? O assunto agora é a lepra e o leproso, orientações do Senhor
também aqui para os judeus. Esses capítulos, o 13 e o 14, eles relatam como deveria ser tratado, como deveria ser, seriam tratados os casos de lepra. Como identificar, que medidas tomar com respeito ao leproso. Conforme o texto, a gente percebe aqui que quem ia diagnosticar, o agente sanitário aí na situação, era o sacerdote. Era ele que identificava a questão de lepra. E a gente vai ver que não havia só lepra. Havia situações, problemas cutâneos da pele, que nem sempre era lepra. Então, o sacerdote tinha que diagnosticar. Então, vem aqui toda uma orientação, todos uns testes, e vem tal semana, e passa uma semana, vê se aumentou, se não aumentou, se está brilhoso, se não está brilhoso, se ficou branco, se não está branco, se aumentou. Tudo isso era visto pelo sacerdote. Era ele que ia diagnosticar se era lepra ou não. Então você vê alguns nomes aqui escritos, além da lepra, tem tinha. Não é tinha do verbo ter, é um substantivo, não é verbo. Tinha, se você for ver lá no dicionário bíblico, tem lá, são manchas cutâneas, que às vezes fica sobressalente na pele, mas não era a lepra. Tinha que ser diagnosticado corretamente, Fala em pústulas, que também é algo que diz respeito à pele, mas que não era isso, que não era a lepra. Então tudo isso é o sacerdote que ia diagnosticar. Quando nós lemos aqui esses capítulos, a gente vai vendo que vem toda uma série de descrição, Quando aparecia carne viva, era sempre um problema mais sério. Por exemplo, aqui no versículo, podemos ler aqui, vai o 12 até o 15. Do 12 ao 15, 13, 12 a 15. Pode ler alguém? Se a lepra se espalhar de toda uma pele e cobrir a pele que tem a lepra, desde a cabeça aos pés, quanto podem ver os olhos dos sacerdotes. Então, este o examinará, se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará vivo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca, o homem está vivo. No dia em que aparecer nela carne viva, será imunda. Pode ler o 15. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Então a questão, aí a gente vai vendo algumas coisas mais objetivas. A carne viva. A mancha podia ser mancha que não ia causar nada, não ia além da mancha, mas quando aparecia a carne viva, então aí a constatação do sacerdote era lepra mesmo, aí a pessoa era considerada imunda, e a pessoa que era diagnosticada com a lepra, ela era proibida de viver em sociedade. Vamos ver números 17, 10 a 15. Números. Oi. Talvez tenha interesse naquele filme Ben-Hur. Ben-Hur antigo, funcionou. Ele vai para Roma, quando ele volta para a moça, ele vem para casar a mãe e a irmã. Ele descobre que ela está honesta, e aí ele passa a visitar todos os reportagens para ver se encontrar a mãe e a irmã. Isto. Até tem uma tradição de Jesus, Charlton Heston. É filme novo, é do coisa da gente quando era garoto ali. Tem mais uma informação, ganhou o Oscar em 54, segundo Gebrim. 11 Oscar? Vamos assistir o Ben-Hur.
Ah, Rosalina, você já tinha uns 17 lá. Ah, então, mas você não quer dizer, mas o filme continuou rodando durante um bom tempo. O filme rodou durante muito tempo. Eu não era nascido quando foi, literalmente. Eu nasci no ano seguinte de 54. Bom, não sei se foi 54 mesmo, mas vamos lá. Então, gente, a questão da lepra tinha que viver isolado. Vamos ver. Números 17, 10 a 15. É isso mesmo? Não pode ser. Não pode ser. Deixa eu ver aqui. Então, agora complicou tudo aqui. E agora? Deixa eu ver lá. Vamos voltar lá, porque lá vai dar uma referência então, gente. Eu devo ter pego uma referência errada. Agora eu não estou brincando com vocês, agora é sério mesmo. Agora é o ex de vocês, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma referência. Pior que não tem nenhuma referência sobre essa questão. Eu não tenho aqui. Porque em Números 17, 10 a 15, de acordo com a minha... Ah, é isso aí. Números 5 de 1 a 4, é isso? Então, Números 5 de 1 a 4. Então, se você achou aí, deixa eu confirmar aqui. Aí a gente já vamos ler. Número 5 de 1 a 4, isso. Pode ler aí, vai, Valha, para nós. Muito bem. O texto que eu tinha em mente não é esse aí, né? Mas esse aí também trata da situação. Depois que eu ver o outro, também trago, mas esse daí também deixa claro que a questão da lepra, eles ficavam fora. Assim, diversas situações que vocês leem sobre os leprosos, eles ficavam sempre isolados. Eles não podiam viver no meio da sociedade. Quando Jesus curou, ele mandou isso, né? Por isso que quando a gente vê, às vezes, uma cura da lepra por Jesus, né? Teve acho que um deles lá que Jesus o tocou. Isso é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque ninguém tocava num leproso. Quando Jesus tocou no leproso, é lógico, imagina para esse homem ser tocado por alguém que não estava com lepra e receber a cura. A gente não imagina a dimensão disso, né? E tanto é também outra coisa que foi lembrada, que quando ele curou lá o leproso, né, os leprosos, inclusive os 10, ele disse que eles fossem até o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote é que ia diagnosticar, dizer, ó, está curado, está limpo, né? E isso pode viver a viver junto com o povo. Então, essas coisas eram muito fortes, né? Alguns entendem que, até biblicamente também se interpreta isso, metamorforicamente, a lepra era ligada ao pecado. E muitas vezes era ligada ao pecado. Nós vimos algumas situações na Bíblia. Vemos lá o caso, por exemplo, de Miriam. Lembram de Miriam, irmã de Moisés? Quando ela falou mal do irmão, etc. Provavelmente porque Moisés tinha casado com uma etíope, uma mulher de cor, né? Lá no texto da Bíblia diz que uma mulher cusita, de Cuxi. Então era uma mulher de cor.
E ele e a Miriam juntamente com Arão. Arão estava no rolo também lá. Mas Arão, mais uma vez, o Senhor, por amor a Moisés, o poupou. Mas Miriam, por conta daquilo, ficou leprosa, né? Então esse é um fato. O rei Uzias, um rei extraordinário. Lá um dia ele achou que ele estava já tão, né, engrandeceu-se tanto no reino que ele poderia acender o fogo lá no templo. Quando ele estava lá, os sacerdotes se levantaram contra ele, dizendo a ti, Uzias, não compete fazer isso. Uzias ficou indignado, ameaçou jogar incensário contra eles e apareceu-lhe uma lepra na testa. Uzias, a partir de então, ele viveu isolado. Ele pode ter reinado, mas isolado, não mais conviveu. Então, a lepra sempre está ligada ao pecado. Lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em algumas situações, nós não temos autoridade para assumir isso, né? Sabemos hoje que tem institutos que tratam com hoje é hanseníase, né? Tem a ver com o nome do médico que identificou a bactéria, o norueguês lá que ele identificou. Isso, né? É Armauer Hansen, se não me engano, em 1873. Então ele identificou essa bactéria, por isso que foi com o nome hanseníase. Então essa bactéria aí foi identificada, mas nós não podemos hoje, mediante alguém com lepra, ligar isso, porque se fosse para dar lepra em pecador, ninguém não tinha um. Fala, Joel. Isso, né? Isso, bem lembrado. Isso, bem lembrado pelo Joel, né? Que Naamã tinha lepra, mas ele vivia em meio à família. Por quê? Porque ele era sírio, né? Ele não era judeu. Como um judeu, ele seria um comandante só se fosse lá entre os leprosos. Interessante, né? Então, vemos aqui essas coisas. A menina falou, procura o profeta lá que ele vai resolver. Muito bem, então né, só para a gente resumir isso, esse mesmo capítulo 14, né, capítulo 14, versos 54 a 57, 14, 54 a 57, dá um resumo aí do que o Senhor está dizendo aqui na sua palavra sobre esta situação. Pode ler alguém. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra e tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, e da pústula, e das manchas monstruosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Se vocês lerem os dois capítulos, vocês vão encontrar algumas coisas, por exemplo, casas. Digamos que numa casa do judeu aparecesse lá uma mancha esverdeada na parede. Isso já chamaria atenção. Eles iriam tirar, a ordem, o sacerdote vinha, iam mandar tirar toda aquela parte que está com mancha, trocar todas as pedras que estão ali naquela parede, iam trocar, rebocar e deixar. Se tornasse a aparecer essa mancha, então a casa estava condenada. Desmancha a casa, quebra, porque essa casa está com esse mofo, esse verde, essa praga. Isso ia ser destruído. Então existiam muitas coisas, roupas, né? Como? Nada pessoal, não tem nada a ver. Os palmeirenses aqui. Não tem nada a ver com isso, não. Não tem nada a ver. Muito bem. 15, capítulo 15. Capítulo 15.
vemos aqui, né, tem lá como subtítulo imundícias do homem e da mulher. Aqui eles tratam aqui particularmente dois aspectos: o fluxo do homem, o sêmen, e da mulher a parte da menstruação. Então, aqui vem uma parte que trata sobre isso. O versículos 1 e 2 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo, né? Aqui no versículo 5 diz assim: qualquer que lhe tocar a cama lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. No versículo 9 diz assim: toda cela em que cavalgar o que tem fluxo será imunda. Então, havia isso daí vai trazendo todo um cuidado, toda uma higiene, toda uma série de coisas que o Senhor vai trazendo para falar acerca da impureza. A ideia é a impureza, o que é puro e o que não é puro. Então havia tudo isto, né? Aqui no versículo 12 diz assim: o vaso de barro em que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. O barro sempre era quebrado. Qualquer coisa imunda num vaso de barro quebra. Aí não ia acontecer, né? Ia ficar. Aí só o Senhor é que poderia tratar. Isso daí é que nem disciplina na igreja, né? Eu digo assim: há muitos pecados nas igrejas que não é do conhecimento. Não tem como se tratar esses pecados. Fica o Senhor, é o Senhor da igreja, Ele que na sua soberania trata com essas coisas, né? Mas a ordem era que isso daqui fosse tratado, isso fosse resolvido, fosse do conhecimento. No versículo 18, né, indo lá: se um homem coabitar com uma mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Ou seja, nesse contexto o homem não teria, esse imundo é imundo, alguns tratam como cerimonial, ou seja, nesse contexto, nesse dia eles não poderiam entrar no templo. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. É interessante que mesmo o sexo, que é algo natural, mas nesse contexto o Senhor, né, coloca aqui essa ordenança. Depois, a partir do 19, vem acerca da mulher, que é o fluxo, mas já é o sangue, já é a menstruação, ou então quando passa o tempo da menstruação, mas ela tem um fluxo, né? Situações. Então, tudo isso é contemplado aqui. Então, o homem não deveria coabitar com a mulher na questão da menstruação, está lá no versículo 24. Diz aqui também 25, também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias de fluxo será imunda, como no dia da menstruação. Ou seja, esse contexto, a mulher não poderia ficar exposta, havia toda uma restrição. Quando Labão, por exemplo, foi procurar os ídolos, foi procurar os ídolos dele que tinham sido roubados, né, pela própria filha, né? O que ela estava dentro da tenda dela, sentado sobre os ídolos, mas estavam embaixo da cela, e quando o pai foi revistar toda aquela tenda, ela falou: não posso levantar, estou nos dias tal. E então ela usou isso por quê? Porque mesmo antes da lei mosaica, essa era uma condição que sempre o povo se afastava, mantinha uma certa distância, tinha uma certa consideração acerca dessas coisas. Muito bem. Nessa condição em que estavam imundos, não poderiam entrar no tabernáculo. Diz aqui os versos 31 a 33, então diz assim, né? Pode ler alguém, 31 ou 33, pode ler alguém. Assim: separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele com quem se dá a missão
Aí as regras todas lá. Olha, não era fácil. São muitos detalhes, são muitas regras. Tudo isso, o que serve para nós? Como é bom o Senhor Jesus ter vindo ao mundo. Tudo isso daí não pesa mais para nós. O judeu pode viver esses rituais, talvez a seita dos adventistas possam viver esses rituais, porque eles ainda estão dentro da questão judaica, mas nós, cristãos que cremos que o sacrifício de Jesus foi completo e total, absoluto, e não sobrou nada, nós cremos que tudo isso foi cumprido em Cristo. Não pesa sobre nós. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Não é a liberdade que muitos falam por aí, às vezes falam, brincam, e a gente pensa: oh, é um cristão. Nada, alguém aprendeu a frase e vai jogando em tudo quanto é lugar e parece. Mas a liberdade é nesse sentido de você saber que tudo foi cumprido por Ele. Tudo foi feito nele. Nós não temos essas regras, essas ordenanças a cumprir. Por quê? Porque Jesus Cristo veio e cumpriu tudo isto no nosso lugar. O capítulo 16 fala do dia da expiação. Eu vou dar só uma introdução aqui nesse contexto. Podemos até falar um pouco. Era um dia separado do ano, especialmente para se oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Expiar aqui é expiar com X, é de pagar. Expiar, quando uma dívida, ninguém usa mais esse termo, mas expiou a dívida foi paga, quitada. Então, o dia da expiação era o dia em que, especialmente, era um dia que era um Shabá, né? Os que querem defender o sábado é o sétimo dia, era um dia que era um Shabá, porque é um dia de descanso, não significava que tinha que cair no sábado ou não, era um dia do ano. Aqui está o dia que era, né? Diz aqui o texto que seria, onde que está isso aqui? O 10º dia do 7º mês. Os meses do ano não cai sempre no mesmo dia, né? Às vezes o dia 25 de dezembro cai num domingo, às vezes vai cair na quarta. Então, era o dia da expiação, era um sábado, era um descanso solene, era um descanso das obras, mas nesse dia eles ofereceriam um sacrifício para a purificação dos pecados. Era um dia nacional. Era um dia dos mais importantes para Israel. Nesse dia, nós vemos aqui também que era um dia em que eles deviam lamentar, se arrepender dos pecados, deveriam ficar de alma afligida por conta dos pecados deles. Era um dia para refletir sobre tudo aquilo que eles têm vivido. Essa era a situação. Era um Shabá solene. O versículo 31 do capítulo 16, né? Versículo 31, pode ler alguém? É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Olha só, então era um dia de descanso, ninguém trabalhava, nem os animais, nem nada, mas era um dia para eles afligirem a alma por causa do pecado. Era um dia nacional, né? O dia da expiação. E aqui vem todo um aparato de como seria esse dia. Nesse dia eram oferecidos, né, 2 bodes. Um era sacrificado ao Senhor pelo pecado. Era oferecido como sacrifício ao Senhor. O outro, os sacerdotes impunham as mãos sobre ele e uma pessoa já escalada, um dos sacerdotes, levava ele e soltava ele no deserto. É interessante que os adventistas, eles defendem que esse bode emissário, que tem esse nome, ele seria Satanás.
essa é uma dos pontos de doutrina dos adventistas. Mas se esse bode representasse Satanás, então isso significava que Satanás teria alguma participação na solução dos pecados do povo. Satanás, ele só compromete, ele não participa facilitando. Então, mas é uma doutrina que eles têm, se não me engano, eles dão o nome de Azazel para esse bode, alguma coisa assim, mas na visão deles, esse bode emissário seria o Satanás. Pode ler alguém o versículo 21 do capítulo 16. Então, assim, né? Aí diz aqui o versículo 22. Pode ler, dona Tabel. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para que elas sejam o homem sofrerá o bode. tudo isso tinha todo um símbolo, tinha todo algo a ensinar, né? Eram confessados, ali Arão confessava todos os pecados, lógico, os pecados, né, gerais do povo sobre esse bode, e esse bode é como se ele fosse soltado no deserto, como se, digamos assim, olha, como, né, como se Deus dissesse, eu não vou, né, esse bode, eu não vou trazer isso mais à minha frente, isso já foi levado. Uma figura interessante também, diz lá um dos profetas, que diz que o Senhor lança as nossas iniquidades lá nas profundezas do mar. Ou seja, nem o homem consegue, dependendo da profundidade do mar, o homem ainda não chegou às profundidades maiores do mar por falta de condições físicas e condições tecnológicas, às vezes para chegar até lá, não há como. Então, é como se Deus estivesse lá num lugar onde nós não temos mais acesso, esses pecados foram resolvidos, acabados. E o bode emissário, ele era dessa forma, ele era solto e levado. Já o bode, né? Já o bode que era oferecido ao Senhor, esse sim era consagrado, esse sim era sacrificado. Deixa eu ver algum detalhe mais. Creio que era mais isso a falar, tá?